duas perguntas aqui, até para a gente finalizar. Quais são as tendências futuras que você acredita que vão moldar o setor de recrutamento e seleção, e como que a sua empresa planeja se posicionar diante delas? Bom, a gente acredita que... Eu queria fazer só uma chamada. A gente falou Sim. muito e fala muito em inteligência artificial, né? Uhum. E eu fiz um slide aqui de radiografia da inteligência artificial no Brasil, né? Inteligência artificial, qual slide que é o slide 10. É o 10, Se esse aqui. a nossa equipe puder colocar aqui. Pode colocar sim. Nossos ouvintes, eu gostaria. Vamos lá, radiografia da inteligência. Aliás, essa é uma pergunta que eu acabei não anotando aqui, mas era exatamente sobre a inteligência artificial, como que ela está no setor. Mas vamos lá, diga. Então, veja que interessante, né? Os números são estratosféricos, né? No estudo global da McKinsey, estima que a inteligência artificial gerará 13 trilhões de dólares no mundo até 2030. Perfeito. Né? No mesmo ano, é esperado um aumento de 5% do produto interno bruto da América Latina em virtude da inteligência artificial. Entendi. Além disso, a expectativa que o uso de aplicações de inteligência artificial em saúde cresça 38% na região até 2027. Perfeito. A gente vem vivendo, eu acredito que uns 2 anos, principalmente a pandemia, a questão da telemedicina, uma coisa que nós não tínhamos até então. Verdade. Hoje em dia, aliás, você faz a primeira consulta com o médico, em geral, online, aí ele pede os exames, você faz, depois você vai na consulta, né? Em geral é assim. Minha mãe detestaria isso, porque ela queria falar com o médico, ser consolada, e o médico bom para ela era aquilo que deixava ela saísse dali da consulta contente. Né? Sei. Mas a gente tem a tecnologia aí para usar. Né? 30% dos empregos no mundo podem ser automatizados até 2030, de acordo com o estudo da Pricewaterhouse. Isso é uma outra coisa que gera muito medo nas pessoas. Né? A inteligência artificial, o robô, vamos conviver daqui a um tempo e vamos estar numa reunião aqui. Vai estar o Silvio, vai estar um robô aqui na minha frente, parecendo um humanoide, né? Então, isso é uma questão que gera muita dúvida e muito medo nas pessoas ainda. Mas é verdade. O tempo dirá, né? Outra questão 10 é a média de funcionários da empresa da inteligência artificial nas startups. 58,8% foram fundadas a partir de 2016. Então, são empresas novas, se preparando para essas novas tecnologias, e muitas dessas startups, são 20, se eu não me engano, são unicórnios, né, que são as empresas de valores lá acima de 1 bilhão de mercado. Outra coisa que a gente tem são muitos dados sujos, né? Chega às empresas de inteligência artificial, o mercado não está preparado para utilizar o seu banco de dados e a sua informação de dados de uma forma adequada. Aliás, esse é o cuidado que você tem que ter no uso da inteligência artificial. Hoje eu ainda acho que a inteligência artificial como, vamos dizer assim, formatador da informação, excelente, mas como fonte de informação, muito arriscado ainda. Uma outra coisa interessante, existe um projeto de lei, que é o 21/20, que foi criado exatamente para o marco legal do desenvolvimento da inteligência artificial. Só que apenas 4% afirmam conhecer bem PL 21/20. Esse projeto de lei. Né? Então, ainda existe pouco conhecimento, existe muito alarde. Eu até vinha falando com o Silvio antes de começar o nosso podcast, uma informação desse nosso parceiro de Agile, que eles também são especialistas em inteligência artificial, que me colocou hoje no LinkedIn. Ele colocava assim: vou revolucionar o negócio da sua empresa através da inteligência artificial. Tem uma solução mágica que vai resolver todos os seus problemas de vendas, produtos e marketing. E ainda por cima a sua empresa ganha a certificação Certified Massari IA for Agile. Para mais detalhes, me acione no privado. Observação: contém ironia. Porque eu estava brincando assim hoje, aqui, né? porque muita gente está prometendo tudo e não está nem preparada para a sua solução interna. Né? Então, nós temos que estudar muito o tema, ter uma certa planejamento, como eu vinha falando. Né? 39% acreditam que a confusão e o mau uso do termo é o que mais prejudica o desenvolvimento da inteligência artificial no Brasil. 41% acreditam que é necessário educar e conscientizar o mercado sobre inteligência artificial. E 27% percebe que os clientes ainda não valorizam
o produto ou serviço de inteligência artificial. E 39% acreditam que ainda há pouco conhecimento sobre o tema. Eu claro. acho que até esses números são baixos. Eu acredito que é muito mais que isso. É verdade. E 37% enxergam que a fuga do capital humano como um dos maiores problemas para o desenvolvimento da inteligência artificial no país. Né? Então, o que implica aqui? A gente tem um planejamento de longo prazo e cautela. Né? Vamos estudar, vamos criar grupos de trabalho, vamos ver quem fazer benchmark com quem está tendo sucesso e muita calma nessa hora. Eu vi assim, eu tive a oportunidade de um evento há um tempo atrás em Araçatuba, onde eu vi pela primeira vez empresas usando inteligência artificial, inclusive no desenvolvimento de tecnologia para o agronegócio. Então ali sim você via uma aplicação muito forte. Era uma empresa de Uberlândia ou Uberaba, eu não lembro muito bem, mas assim, já tinham recursos, estavam realmente fazendo um investimento muito apropriado. Eu acho que tudo é uma questão da gente realmente usar a tecnologia de uma maneira produtiva e real. Ainda hoje eu vejo que existe muito propaganda, inclusive fazendo a brincadeira com seu conhecido, quer dizer, o pessoal fala que eu dizer, não, eu consigo uma solução mágica, eu consigo fazer você, sei lá, quintuplicar o seu faturamento com inteligência artificial. Eu acho realmente isso bastante temerário, porque nem bateria, né, Márcio, as informações que você passou para nós. Quer dizer, como é que pode estar faltando tanta mão de obra assim e tem gente com soluções mágicas de como usar a inteligência artificial? As duas informações seriam incoerentes, né? Eu acho que realmente precisa muito estudo ainda, muita análise e raciocínio a respeito de como utilizar de maneira mais produtiva esse tipo de tecnologia, né? Principalmente na sua área, numa área de recrutamento e seleção, precisa realmente usar com bastante cuidado para não ter viés, alguma coisa assim nesse sentido. É interessante, né? Que a gente não tem tido muita demanda em profissionais de inteligência artificial. Não tem, olha que interessante. Para hunting ou para recrutamento e seleção. Estou pensando nisso agora. Ainda não está acontecendo. Em gerentes de projetos, em agile, em desenvolvedores. Agora estamos começando uma demanda de hunting para a área comercial, para a área técnica sempre foi, mas para cientista de dados mesmo. A gente tem alguns cientistas de dados fantásticos, até alocados nos nossos clientes, mas a parte de inteligência artificial é muito pouco ainda. Eu acho que tudo tem que ser feito com um pouco mais de realismo. Acho que o ponto todo é esse. Às vezes existe uma certa tendência, em função da forma como a imprensa aborda, dá um hype, né? E todo mundo acha que todo mundo está usando, você está por fora, aquela coisa toda. E, na verdade, não é bem assim. Acho que tudo isso exige um amadurecimento grande antes de chegar lá. E minha última pergunta para você, Márcio, assim, acho que foi um dos podcasts mais ricos aqui que nós fizemos. Qual a sua orientação para os jovens que gostariam de seguir uma carreira como a sua? Uma carreira de sucesso, não como a minha, porque eu não tenho, a gente tem muitas outras pessoas de sucesso aí para a gente poder espelhar e poder aprender no mercado do que eu, né? Mas seja eu, ou seja essas grandes pessoas de sucesso aí, aquilo que a gente já falou, que é estabelecer metas de médio, curto e longo prazo, né? E trabalhar nessas metas, acompanhar essas metas e corrigindo as metas e o rumo. Tudo tem seu tempo certo e determinado. Não queira cortar etapas, né? Tem de estar preparado na hora certa. Aquela coisa, puxa, a oportunidade, eu estou preparado para a oportunidade na hora certa. E tudo vai acontecer no seu devido tempo, né? Outra questão é estudar. Isso não tem jeito, hoje não tem fim, né? A minha geração na época achava que você fazia lá segundo grau, faculdade, nem se falava em pós-graduação. É verdade, é verdade. Hoje é pós-graduação, MBA, doutorado. Não tem fim, é verdade. Fora os conhecimentos e aprendizados que você tem na internet, EAD e assim por diante, não tem fim. Então é estudar sempre. E aquela palavra que todo mundo usa, mas que não tem jeito, tem que usar, é nunca desistir. Né? Quantos exemplos a gente tem aí de pessoas que levaram anos e anos ou muitas portas fechadas para depois chegar ao sucesso. Né? Então, nunca desistir. E outra questão fundamental, deixe amigos por onde você passar. Nunca feche as portas. Uma questão que eu vinha pensando na hora que eu vinha vindo para cá, é um cenário que a gente às vezes faz, né? Imagina que se hoje
fosse o seu dia da sua morte e tá no seu funeral. O que as pessoas vão estar falando de você? Né? É um bom exercício esse. Graças a Deus, Márcio Quaiato foi, não, olha, deixou um legado. Que Sim, pena, lembro quando ele fez isso. Então, se é o dia da sua morte, é o seu enterro, as pessoas vai ter muita gente chorando ou estão festejando, né? Então, é essa questão, não tem jeito, o segredo é a persistência, o segredo é o trabalho, né? Aquela velha frase que o sucesso não vem antes da preparação, antes do trabalho. Verdade. E as ameaças, elas podem ser... Eu estava fazendo slide de ameaças e oportunidades, tive que jogar no mesmo slide. Porque, por um lado, você tem ameaças, mas essas ameaças também são oportunidades. Exato. Né? Então, seja otimista também. Né? E eu acho que isso é importante, porque você está falando, né, Márcio? Porque no momento que todo mundo fala tanto de crise, né, mas as pessoas esquecem que justamente toda a crise tem sempre o outro lado da moeda. É crise dependendo de como que você está posicionado diante do problema. Se você conseguir observar que sempre há uma oportunidade ali, você conseguir descobrir, você ter um olho otimista para enxergar aonde que está a oportunidade, mesmo numa situação difícil. E acho que uma outra questão que é fundamental é você conciliar e equilibrar a sua vida pessoal, a sua vida profissional, a sua vida familiar e a sua vida espiritual. Né? Eu vinha pensando aqui, né, essa questão de nunca desista, o sucesso e tal, e eu, como cristão, acredito que Deus vai nos dar a oportunidade no momento de Deus, não é no nosso momento. Né? Eu passei nesse final de ano aí um momento pessoal, de tristeza pessoal, nem minha família sabe, de alguma coisa que eu estava acreditando tanto que ia acontecer, e não aconteceu, e fiquei triste. Claro. Só que depois pensei, nossa, mas Deus faz as coisas no tempo dele. Quando Moisés saiu lá da terra do Egito para poder ir para Israel, Deus mandou 10 pragas, não foi na primeira que já já foi autorizado, verdade. José, que depois foi um grande rei no Egito, ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele ficou preso para depois se tornar um grande rei, um grande líder, um grande homem da face da terra, né? Então, assim, a gente tem exemplos que, às vezes, a gente tem que ser preparado pelas dores para poder ter o sucesso. Eu acho muito importante isso que você está dizendo, Márcio, porque principalmente o tipo de pessoa que nós somos, que nós estudamos muito, a gente procura sempre incentivar as pessoas no treinamento. Então, isso é um ponto, isso é importante. Mas isso, às vezes, dá a impressão que nós sozinhos vamos chegar lá, a gente vai conseguir por força própria. E a providência divina desempenha um papel fundamental, determinante na sua carreira. Então, você tem realmente essa questão da espiritualidade, faz parte, acho que, da musculatura executiva. Eu vejo muitos executivos que, às vezes, se perdem justamente na carreira pelo fato de não dar o devida atenção à sua religião, a sua espiritualidade. Então, eu acho essa sua recomendação fundamental. Dedique alguns minutos, pelo menos, do seu dia, Sim. das suas 24 horas, para poder agradecer a Deus pelo dia que você teve. Se puder ser na madrugada, melhor ainda, porque a Bíblia diz que a oração na madrugada tem um grande poder. É verdade. Márcio, olha, eu queria agradecer muito mesmo pela sua presença aqui. Foi uma felicidade você ter entrado em contato comigo, nós temos conversado, e eu nunca imaginava que seria algo tão rico, mas eu já esperava que seria algo assim muito interessante. Como eu falei, o Márcio, ele fez uma preparação para esse podcast que eu fiquei bastante admirado. Impressionante a quantidade de informações que ele levantou em tão pouco tempo, que só demonstra, como sempre, a minha admiração pela competência dele em fazer sempre as coisas com muita seriedade, com muito empenho. Então, eu só tenho a agradecer pela sua presença aqui no nosso podcast do canal O Executivo. Muito obrigado, Márcio. Eu agradeço, a minha admiração pelo Silvio é recíproca, uma pessoa ética, uma pessoa respeitosa, uma pessoa competente, e que a gente retomou o contato aí depois da pandemia nesse network que a gente vem fazendo. É verdade. E retomando, e agradeço a sua paciência, espero ter contribuído e me coloco à disposição aí. Acho que o Silvio vai colocar aí os meus e-mails para que a gente possa tirar alguma dúvida, responder e poder sermos amigos também. É verdade. Muito obrigado, Márcio.